Bom, galera, então hoje a gente vai falar aqui sobre a nossa linda, querida e maravilhosa volatilidade e como que a gente evita também algumas armadilhas dentro do mercado aí, né? Então, como que a gente usa, inclusive, tem o indicador de volatilidade, de frequência, indicador de volatilidade. Mas vamos, então, estudar desde o comecinho, lá, desde do back to basics, para a gente entender o porquê das coisas, da onde elas vêm, para que serve, como é que usa, e, inclusive, a referência bibliográfica disso daqui, ó. Se vocês pegarem o livro do John Hull, Introdução aos Mercados Futuros, aqui ó, Introdução aos Mercados Futuros e de Opções, ele vai estar ali na página. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui pela frente. O meu livro tá até descolando a capa já, tadinho. Ele começa ali na parte. Depois das árvores binomiais ali do livro, que vai estar a página 264, dependendo da edição que vocês estão olhando, começa ali no capítulo 11. Né? E aí tem lá na página 268 do livro, que a gente começa a falar sobre até o retorno esperado aí, né, da volatilidade, né, na página 270. Por que eu gosto do John Hull? Porque quando a gente vai falar do Black-Scholes, do modelo de Black-Scholes, ele foi criado, inclusive, lá dentro do próprio MIT, né? E, cara, os caras têm muito orgulho das coisas que acontecem lá, né, cara? Foi uma teoria que foi muito utilizada aí no mundo todo, foi bem aceita pela comunidade, porque sim, você consegue comprovar a causalidade ali na formação de preço e tem resultado, né? Isso que dá resultado. Então, cara, assim, são coisas bem legais aí de coisas pra gente poder estudar, né? E aí a gente tem, dentro do modelo do Black-Scholes, tem várias variáveis ali que a gente tem que estudar, né? O ideal é que vocês estudem tudo, se alguém quiser aprender a fazer isso daqui, né? A gente precisa fazer esses cálculos aqui, né? Dessa precificação, mas vou resumir para vocês aqui. Só tem um detalhe, quando a gente vai falar desse modelo de precificação aí do Black, a gente precisa considerar algumas coisas, tá? Quando a gente vai falar do Black and Scholes, que é um método que você faz para poder precificar ali as opções, né? Quando a gente vai trazer isso daqui para câmbio, para dólar, ele utilizaria opções. Quando a gente vai trazer ele para o dólar, a gente precisa colocar as variáveis de Garman. Que, de novo, lembra que eu falei ali para vocês nas últimas aulas do diferencial de juros do Brasil pelo diferencial de juros dos Estados Unidos? As variáveis de Garman, então, isso daí é a teoria lá do Garman aplicado pro Black-Scholes para poder usar isso aqui em câmbio. A ideia da aula é ensinar vocês a serem especialistas em Black-Scholes? Não, cara, isso aqui é conteúdo bem denso, na verdade, mas a gente vai aprender uma das variáveis do Black-Scholes, que nada mais é do que a própria volatilidade implícita, né? Que é esse cara aqui. Então, o que é a volatilidade? Na verdade, esse cara é a medida da incerteza aí enquanto aos retornos esperados, né? O que isso quer dizer? Quanto que eu quero ganhar? Qual que é o retorno que eu quero ter? Não sei. Se eu não sei, né, é uma incerteza. E a gente consegue medir isso justamente pela vol. Né? E
inclusive considerando isso aqui no tempo, né, ele fica volatilidade, né, vezes a raiz quadrada do tempo, tá? Então também vai depender do tempo que a gente vai calcular isso daqui. Como a gente vai calcular isso daqui pro dia, que eu quero saber a volatilidade esperada hoje, porque eu vou tradar hoje, não montar uma operação aí para determinados tempos, né? A gente considera a vol implícita aí do dia, tá bom? Então como que a gente faz para calcular isso daqui? Cara, a volatilidade não tem jeito. Nesse caso, a gente precisa usar alguns dados históricos, tá? Eu não gosto de usar dados históricos para fazer as contas, para poder fazer os quants, para poder fazer as projeções futuras. Mas nesse caso aqui não tem como a gente fugir. E a gente precisa, aqui sim, de dados históricos para fazer. Tem vários jeitos da gente calcular a volatilidade, tá? Agora, quanto melhor for o método preditivo, né, melhor vai ser a tua modelagem. Então, quando a gente vai fazer, né, o cálculo aí dos dados históricos disso daqui, cara, tem fórmula até do Excel que faz isso aqui com os dados que você joga lá. E ele põe lá, tira uma raiz quadrada e boa, né? Cara, eu particularmente não gosto. Tá? Eu prefiro ir um pouquinho mais a fundo. Então o que, que a gente usa? Né? A gente gosta de usar sempre o número de observações, né? Que seria n mais 1. Eu gosto de usar o preço final, né? Até o último período que eu estou usando, né? E o intervalo de tempo para a gente fazer isso. Né? Quanto tempo? Então, no caso, eu quero saber hoje, mas com base no cálculo ali para o final do vencimento do contrato. Certo? Então, como que fica isso daqui? Nada mais do que, né, o logaritmo neperiano, de novo, o logaritmo aparecendo aqui. O que é o logaritmo neperiano? É você trazer o número para o valor natural dele. Tá? Multiplicado aqui pelo preço final do papel ali, do dólar, na verdade, ali no último período, dividido, né, por ele de novo aí, para o preço, né, pelo e menos o número de dados aí que a gente está vendo. Né? Então, se a gente for estimar isso daqui, dentro do próprio desvio padrão, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar a raiz quadrada de 1 sobre o número de períodos ali, menos 1, vezes a somatória do número total de dados, né, por o número ali de observações, vezes esse cara aqui, né, vezes esse cara aqui, menos ele de novo aqui, elevado ao quadrado. Tá? Como que fica isso? Se a gente for decompor essa fórmula, vai ficar a raiz quadrada de 1 sobre n menos 1. Aqui, somatória. Cara, é difícil desenhar somatória, hein? Somatória de n, embaixo aqui, de novo, e o período, né? O período dele total. E aqui está o quadrado, fica aqui. Ele vai ficar essa própria indexação aqui, u ao quadrado, menos, aí aqui, 1 sobre n menos 1, somatória de n, aqui também o período, pelo período, i, isso aqui fecha ao quadrado, é isso. Né? Então é dessa fórmula que a gente calcula. Então o que eu posso fazer, por exemplo? Eu pego uma base de período que eu quero considerar, 20, 21 períodos, né?
por exemplo, né, do 0 até o 20, e aí o que eu tenho? Eu pego aqui o preço do fechamento do período. Então, por exemplo, eu pego aqui, sei lá, 20, 20, 21, 21, 20, 18, né, e vai fazendo. Aí o que a gente faz? Vai precisar pegar do preço relativo, que é o preço relativo, é o S dividido pelo período dele menos 1. E aí você vai ter, sei lá, 1.006, 1.0007, 0. Sei lá, 002 e por aí vai. Né? E aí, com isso daqui, a gente consegue fazer todos esses cálculos aí. Tá bom? Então, assim, quais são as premissas dessa modelagem? Né, para a gente poder derivar essa fórmula e saber isso daqui. Né? Primeiro, a gente tem que entender que, e a gente vai ter que dar uma enquadrada, né, colocar ele de uma caixinha em que, primeiro, o comportamento da ação, do papel, né, o comportamento da ação, do dólar ou do que vocês estiverem modelando, ele corresponde ao modelo log normal que foi desenvolvido, né? Ou seja, o U seria uma constante. A gente tem que considerar também que nesse caso não existe custo operacional. Você não leva isso aqui em consideração. Né? Você tem que considerar, inclusive, que você não vai ter nenhum ganho de rendimento no papel que você está analisando. Então, se você quiser saber a volatilidade implícita de um papel, por exemplo, você vai desconsiderar dividendo. Né? Se você tá fazendo isso aqui para o câmbio, você vai desconsiderar o fluxo de pagamento, por exemplo. Né? Outra coisa, quando a gente vai fazer esse modelo, a gente desconsidera a arbitragem dos ativos. Tá? Não pode entrar dentro da conta e, inclusive, quando a gente vai analisar o papel, a gente tem que pensar sempre numa negociação contínua, não em vencimentos de contrato. Você tem que pegar toda a série histórica aí, tá? E, inclusive, a taxa livre de risco, que está dentro do modelo, ela é sempre constante. Beleza? E aí a gente vai conseguir, com esses dados e enquadrando dentro dessa caixinha, fazer as análises. Então, quando a gente faz essa conta, a gente vai conseguir chegar dentro de uma modelagem. Né? Eu não vou derivar a fórmula, tá? Mas ela fica como? Né? É o começo dela. Senão que a gente vai ficar até amanhã fazendo fórmula, não é ideia aqui. É só demonstrar para vocês, né? Que por exemplo, SN de D1 menos xe elevado a menos taxa vezes n multiplicado por 2d. Isso aqui. Tá? É isso daí. Fica ali a forma para a gente poder fazer a aplicação. Então, quando a gente faz essa aplicação ali dentro do dólar, a gente vai chegar num valor em porcentagem. Né? Qual é o valor da porcentagem? O valor da porcentagem da volatilidade ali dos juros. Né? Do juros não, desculpa, o valor da porcentagem da volatilidade. Né? E com esse valor em porcentagem, eu sei que hoje, por exemplo, o dólar está com uma volatilidade de, sei lá, 6%. Uma volatilidade implícita de 6%. Tá, só um exemplo aqui. O quanto que é 6%? Quanto que é 6% em relação a pontos? A pontos. Por quê? Eu não vou operar porcentagem dentro do dólar, eu vou operar ponto. Então eu quero saber isso daqui e transformar ele para ponto. Então, pô, se a cada 0,02% no dólar, no preço que ele está agora, representar um tique, né, quanto que ele representa ali em pontos? É só fazer a conta e a gente vai ter o valor em pontos da volatilidade esperada. É o quanto que a gente espera de volatilidade hoje, baseado nas volatilidades que a gente teve ali
no passado, tá? Aí é que tá. Nesse caso, eu teria uma volatilidade estática, certo? Sem considerar, nesse caso, o quanto que o mercado espera, de volatilidade, o quanto que o mercado está negociando a volatilidade. Porque se eu tenho aqueles dados ali e eu vou ter aquele valor de porcentagem e acontece alguma coisa no mercado agora e a expectativa do mercado negocia uma volatilidade maior, a gente tem contrato que a gente consegue medir isso daqui. Então eu vou ali no final considerar isso daqui dentro da minha fórmula também. Tá? E aí, cara, o que, que eu vou ter? Dentro desse valor em pontos, eu vou ter lá, sei lá, por exemplo, hoje, 6 pontos. Tenho 6 pontos de volatilidade implícita. Né? O que, que significa 6 pontos de volatilidade implícita? Que eu vou ter pernadas no mercado, o mercado vai se movimentar em ranges de 6 pontos. Ele vai sair do ponto A para o ponto B em 6 pontos. Dependendo, a gente tem um dia com uma volatilidade esperada maior, de 10 pontos, o que, que eu vou ter? Essas pernadas aqui maiores de 10 pontos. Então, se eu tenho uma pernada maior de 10 pontos, eu sei que o mercado ele vai riscar mais para cima e mais para baixo. Qual é a direção que ele vai tomar? Eu não sei qual é a direção que ele vai tomar. Mas eu sei que essas movimentações esperadas, tanto para cima quanto para baixo, são ali de 10 pontos, 6 pontos, 4 pontos, 5 pontos, depende aí do dia. O que, que eu consigo fazer com essa informação? Eu consigo usar isso aqui como suporte e referência para poder operar? Não, eu não consigo. Por quê? Não é um suporte, uma resistência. Eu não estou marcando pontos em que o mercado vai inverter tendência. Eu estou marcando o tamanho da amplitude do movimento. É isso. Tamanho de amplitude de movimento. Então, se eu pego, por exemplo, um dia de tendência de baixa, eu tenho, sei lá, 5 pontos. Então, a cada 5 pontos ali, a gente faz uma marcação para saber mais ou menos, tomando sempre como uma referência a abertura do mercado, porque o mercado abriu ali, se eu sei que ele vai movimentar em ranges de 5 pontos, eu marco como referência a abertura ali do dólar cheio. Se for operar dólar, colocar no dólar cheio, tá? Que for operar índice, pode ser no mini, porque o cheio ali também não tem tanta coisa. Em papel, em ação, quando vocês forem colocar isso daqui na tela, não tem problema. Vocês colocam direto ali no papel que vocês estão operando. Tá? Mas serve para qualquer papel aí. Então, o que que eu vou medir? Que cada pernada desse cara, eu espero que ela seja de 5 pontos. Então, se ele vai sair desse ponto aqui para esse ponto, ele venha com movimentos de 5 pontos. Né? Nada impede do mercado romper isso daqui e levar 3, 4 frequências para baixo. Nada impede. Por quê? A minha volatilidade esperada é de 5 pontos. Mas o mercado pegou uma tendência, ele veio rompendo e veio levando embora esses pontos aí. Então, quando a gente olha a frequência, a gente tem que entender que isso daqui é só uma referência. É uma referência, para a gente poder fazer as operações. Com essa referência, o que, que eu vou fazer? Primeiro, qual vai ser o tamanho da minha mão que eu vou operar e quanto que eu vou tomar de stop hoje. Então, eu tenho na minha cabeça já o quanto que eu preciso buscar no dia. Então, vamos lá, colocar aqui uma média, galera que está começando, buscar R$ 200 aí no dia, duzentão. O que isso representa em 5 pontos? Quantos contratos eu preciso ter para em 5 pontos fazer R$ 200? Se cada contrato, um ponto são R$ 10, se eu fosse fazer 10 pontos com um contrato, eu precisaria de 2 lotes. Para fazer R$ 200 com 10 pontos, 2 lotes. Agora, para 5 pontos, então, obviamente, eu preciso de 4 lotes. Então, a cada 4 lotes que eu operar, 5 pontos vai me representar R$ 200. Certo?
Então aqui eu já fiz o meu gerenciamento de risco. Vamos lá, isso aqui é o quanto eu preciso buscar. Eu estou disponível para buscar 4 lotes? Eu tenho margem para operar com 4 lotes? Tenho. Beleza, não tenho? Diminui tua mão, tenta fazer um pouquinho mais de operação, trabalha um pouquinho mais e vai juntando aí até você ter condições de fazer isso daqui. Se a volatilidade tiver de 20 pontos, por exemplo, eu vou precisar de um lote. Eu vou precisar de um lote para fazer. Então, como está de 5 pontos, eu vou operar hoje com 4 lotes aí. E aí vem aquela conta de margem. Eu, por exemplo, eu opero com 10 mil reais. Tá? Eu opero com 10 mil reais para cada mini. Então eu sei que eu tenho que ter no mínimo 40 mil reais ali na corretora para poder operar. Né? Esse dinheiro vai ficar na corretora ali parado? Não pode. Se eu operar com 200 lotes, tem quanto de margem ali? Vou deixar esse dinheiro parado? Não. Eu vou deixar ali o loss que eu aceito perder na semana, num valor financeiro dentro do meu patrimônio. E só que eu deixo esse dinheiro de margem separado que é para margem. Não vou deixar ele parado, deixo ele rendendo uma renda fixa, alguma coisa de liquidez diária. Deixa ali, né? E deixa disponível ali só a margem para vocês tradarem. Então, é uma ótima forma de fazer um gerenciamento, por exemplo, tá? Ah, eles não têm condição, não tenho 10 mil reais para operar um contrato. Cara, não tem problema. Começa com o que você tem agora e vai construindo patrimônio. Eu, particularmente, opero com 10 mil por mini contrato, porque sou profissional de mercado. Eu vivo disso daqui. Eu não posso quebrar nem fudendo. Se eu quebrar, game over. Acabou. Acabou as fichas, eu perder tudo que eu tenho. Não quero. Então eu vou desalavancar o máximo que eu posso, né? E opero tranquilão ali. E vou buscando um pouquinho ali no ano. E no final do ano você acaba rentabilizando seu patrimônio aí em 30%, 35%, sabendo bem o que está fazendo. Foco sempre no longo prazo. Mesmo que seja ali no trade, o foco vai ser sempre o longo prazo. Tá? Beleza, então eu sei aqui o quanto eu vou buscar, eu tenho as minhas referências no dia, e aí eu começo a analisar o mercado nas referências. Se eu sei que ele vai ter uma pernada de 5 pontos, o que, que eu vou fazer? Quando você não tem tanta experiência assim para operar e você vê uma movimentação no meio do mercado, 5 pontos até tranquilo, mas por exemplo, a frequência ali está de 10 pontos. Tu vê que o mercado vai entrar numa compra aí, tá? Tá vendo que tem alguma coisa que vai puxar o mercado para cima. E aí ele está no meio de uma frequência, você vem e compra aqui nesse ponto, você está sujeito ao balanço do mercado. Então quer dizer, desse ponto aqui ele ainda pode buscar mais uns 5 pontos para baixo aí, né? Tá dentro do balanço do mercado. Então quando você vai pensar em sair de uma operação e ver se está errado ou não, você usa as frequências como referência. Por exemplo, comprei aqui. O mercado veio aqui, segurou, vazou um pouquinho, tá aqui assim, trabalhando aqui. Vou estopar? Não, vou continuar carregando minha operação. Para levar aí, né, tentar acima dessa frequência, buscar mais uma frequência ali para cima. O problema de fazer isso, quando você não tem tanta experiência, é se você não entendeu que esse ponto aqui é um ponto de compra, um ponto de venda, você achou que era, comprou e talvez não fosse, né, a gente só vai saber, claro, depois que o mercado andar, mas se você tem um pouquinho de mais experiência, um pouquinho mais de malícia, fica mais fácil de ver. Quando eu vou saber que eu realmente estou errado e que, cara, não é para cima? Cara, o mercado vai perder e vai buscar uma outra frequência aqui. Entendeu? Porque dentro da frequência é balanço. Se ele está trabalhando dentro da frequência, se o mercado está trabalhando dentro da frequência, o mercado está no balanço ainda. Agora, estou comprado aqui. O mercado veio aqui, ó. Estou comprado aqui. Nesse ponto. Estou comprado nesse ponto aqui. Comprado aqui. O mercado veio no balanço. Até que eu não sei se eu estou errado. O mercado vem, pô, aqui eu estou errado, cara. Aqui eu errei. Vou ter que sair fora. Aí você sai fora. Entendeu? Então toma cuidado quando vocês forem entrar um pouco longe dos níveis aí da frequência, das referências, porque o stop de vocês pode acabar sendo um pouquinho maior do que ele realmente é. Né? A gente só vai saber se está errado mesmo na operação ou não quando você perder quando perder aquela tua referência, tá?
Por isso que eu falo, não usem isso daqui como suporte e resistência, tá? Não é porque o mercado veio, bateu aqui nesse ponto que ele vai subir. Não é porque ele veio aqui, bateu aqui que ele vai subir. Mas, quando ele bate nesses pontos aqui, o mercado tende a dar uma parada. Né? Por quê? De novo, é o tamanho da amplitude da movimentação dele. Então, quando a gente coloca essas linhas na tela e começa a ver como referência, você vê, tem momentos, cara, que ele não vai chegar ali na frequência ali. Né? Por quê? Porque ele é a volatilidade esperada. Aqui faltou um pontinho para ele chegar aqui embaixo. Ó. Né? Mas em compensação, a partir do momento que o mercado abriu, ele abriu aqui e veio, fez uma movimentação do tamanho da frequência, né? Voltou uma frequência, tá vendo que ele bateu aqui, ficou enroscado aqui em cima da frequência? A hora que ele perdeu outra frequência. Por quê? O tamanho da amplitude de movimentação dele. Isso daqui é uma referência. Por exemplo, se eu comprei nesse ponto aqui, como eu vou saber que eu estou errado? Que não é compra, se eu não prestei atenção na direção do mercado, eu não estou conseguindo ver a direção do mercado. Quando ele perder essa frequência aqui, cara, perdeu aqui, você tá errado, cara. Tem que estopar, tá? Tem que sair fora da operação. Mas, de novo, isso daqui é uma referência. Não é para você usar ele como time de entrada. Como que você usa? Na hora que ele chega nesses pontos aqui, você pode ver, por exemplo, o que está acontecendo no mercado. Né? Então, nesse ponto aqui, por exemplo, ó, ele chegou, bateu numa frequência. O índice sintético puxou para cima. Opa, aqui eu tenho uma oportunidade de compra. Dentro da direção em cima da frequência. Quer dizer, o mercado veio aqui embaixo, tentou perder a frequência. A curva ficou aqui em cima, a curva não passou para baixo da referência. O mercado voltou, fez um pullback. Isso daqui mostra inversão de tendência do dia? Não mostra inversão de tendência. Ele mostra uma região aonde segurou. Dá para fazer um trade? Dá. Para segurar até onde? Cara, de preferência até a próxima frequência. Aí você faz isso daqui, vê que o mercado fez isso e aqui ele já aponta para baixo, ó. Cara, é para ficar comprado nessa situação? Dentro do cenário, pagando para baixo aqui? Não. Então o que, que você faz? Você não precisa esperar chegar na próxima frequência. Você viu que vai virar? Né? Você viu que o mercado virou? Sai fora. Que nem nesse caso, não chegou na frequência. Que é exatamente esse caso aqui que eu estava contando. Ó. Exatamente esse caso aqui. Chegou aqui, ó. Não chegou ali na frequência. Mas o mercado começou a puxar para cima de novo. Então aí que tá, vale a pena? Depende da tua experiência. Aí depende da tua experiência. Quem está começando agora, não tem tanta experiência, eu sugiro esperar pegar aí o mais próximo das frequências, porque o stop aqui, se você não perceber que o mercado virar de novo para baixo aqui, aí você vai acabar tomando um stop maior aí, tá bom? Então usa sempre essas regiões aqui como referência, tá bom? E aí, cara, você começa a ver que, pô, cara, a maior parte do momento ele tá sempre batendo, né, nesses pontos, batendo e voltando, enroscando, aí perde, vai buscar outro ponto, volta outro ponto. Né? E não tem muito, bateu nesse ponto aqui, ele vai voltar. Né? Qual que é a direção do mercado aqui, ó? Ele veio aqui, sintético, apontou bem para cima aqui, ele veio buscar outra frequência, que ele já começou a apontar para baixo forte. Né? Tá vindo. E é claro que, pô, às vezes você chega nesse ponto assim, você fala, chegou no ponto de referência, quero comprar. E aí você vê o sintético puxando para baixo, né? A chance dele romper é maior. Então, se você não está vendido aqui, de repente chega nesse ponto, você não faz uma compra, você faz uma venda. Sempre olhando a direção aqui do mercado. Tá? E vai trabalhando próximo aí essas regiões. Tá? Quando, por exemplo, você vê uma coisa dessa aqui acontecendo, ó, uma virada dessa aqui do sintético, e ele está no meio da frequência, nada impede de você fazer uma compra aqui. De novo, isso aqui é referência, mas você sabe que o seu stop está maior, porque você ainda está no meio do balanço. Você não está pegando topo e fundo de frequência de mercado. Né? E a gente quer sempre tentar melhorar a nossa operação para pegar esses topos e fundos de frequência, não topo e fundo de mercado, topo e fundo de frequência dessas movimentações. Então, esse quant aqui de volatilidade é para ser usado dessa forma, entendeu? Dá uma olhada aqui, ó, sintético agora deu uma lateralizada, o que significa? Lembra daquela leitura aqui da curva de juros? Puxou aqui para baixo de novo, né? Então vou ficar comprado aqui? Estou comprado aqui embaixo, não ganho a próxima frequência, vou ficar comprado aqui? Não, não vou.
que eu vou fazer? Eu vou olhar o mercado para baixo. Olha ele vindo aí. Entendeu? Agora onde que é a próxima referência de novo? É o 408. Para buscar ele aqui embaixo. Vai ter força para vir? Depende dos juros. Ó, juros já deu aquela virada ali para cima. Tava apontando aqui para baixo, opa, não continuou. Tô vendido. Cara, vai esperar chegar a pegar o stop? Depende. Voltou a apontar para baixo? Pô, legal. Vou tentar manter para segurar. Se virar para cima aqui, protege, sai fora, pega alguma coisa. Mas dentro da movimentação dos juros ali, tá entrando basket, tá entrando negociação, o mercado tá puxando ele para baixo, tenta segurar. A próxima referência do mercado é para ele trabalhar entre o 408 e o 413. Certo? Ó, não veio juros, não continua essa movimentação para baixo. Né? Já está puxando para cima aqui. Fiz a venda ali. Cara, sai fora, devolve. Devolve. Melhor sair aí agora do que tirar ele em cima no 0 a 0. É melhor sair aí do que tirar em cima no 0 a 0. Entendeu? Mas isso daí, de novo, é uma referência e é a experiência vendo e acompanhando essas movimentações aí. Certo? Tranquilo?